A chave girou silenciosamente na fechadura. Depois de 18 meses no deserto, a memória muscular guiou meus movimentos. Silenciosos, calculados, precisos. Minha mochila pesava no meu ombro. A poeira do deserto ainda grudava no meu uniforme. A casa parecia diferente, errada de alguma forma. Eu queria surpreender Desmond. 3 semanas antes do destacamento, devido a uma lesão que me rendeu licença médica. O coração roxo no meu bolso estava frio contra meus dedos. Estilhaços atingiram meu ombro, mas eu estava vivo. Eu estava em casa. O corredor se estendia diante de mim. Fotos familiares de família enfeitando as paredes. Nossa foto de casamento sorriu para mim. Desmond em seu terno azul marinho, eu no vestido de renda da minha avó. Será que aquela mulher de branco sabia o que a esperava? Será que ela já tinha visto as rachaduras se formando? Vozes abafadas vinham do nosso quarto. Desmond deve estar em uma chamada de trabalho. Sorri apesar do cansaço, imaginando seu rosto quando eu entrasse por aquela porta. A porta do quarto estava entreaberta. Abri-a lentamente, pronta para gritar seu nome, e congelei. 2 figuras emaranhadas em nossos lençóis. Nossa colcha de casamento, aquela que minha mãe costurou com suas mãos artríticas. Desmond estava de costas para mim, movendo-se ritmicamente. Abaixo dele não havia qualquer mulher, minha prima Lily. Seus cabelos castanhos caíam sobre meu travesseiro. Cabelo castanho avermelhado que eu trançava quando criança. Cabelo que pertencia à minha prima Lily. O mundo se inclinou. O calor do deserto voltou aos meus pulmões. Mas esta não era a queima limpa do exterior. Era podre, venenoso. Eles ainda não tinham me notado. Perdidos em sua traição em nossa cama. Meu corpo se moveu antes que minha mente pudesse acompanhar. 18 meses de treinamento de combate. Cada exercício, cada instinto, cada lição sobre sobrevivência e precisão, tudo reunido naquele momento. Minha bota atingiu o lado de Desmond em um golpe forte e brutal. O baque ecoou contra as paredes, e seu corpo caiu no chão. O impacto arrancou um grunhido estrangulado de sua garganta enquanto ele agarrava as costelas, rolando em descrença. Foi quando a realidade os atingiu. Os olhos de Lily se arregalaram, sua boca abriu e fechou como se ela quisesse gritar, mas nenhum som saiu. Seu rosto estava pálido e suas pupilas tremiam de medo. Ela se arrastou para trás sobre os lençóis, tentando enrolá-los em volta da pele nua, como se pudessem protegê-la da verdade que estava diante dela. Desmond gemeu, tentando se levantar, com o braço tremendo enquanto se apoiava no criado mudo. Sua voz falhou com um gemido. Espere 2 vezes, por favor. Mas sua respiração foi interrompida quando a dor o atingiu. Cheguei mais perto. Lily se encolheu diante da minha sombra, seu corpo tremendo enquanto ela deslizava em direção à beira da cama. Agarrei um punhado de cabelo dela antes que ela pudesse se mover mais. Seu grito finalmente rasgou o silêncio, agudo e desesperado, mas era tarde demais. Com um puxão forte, puxei-a para fora da cama e a atirei para o outro lado do quarto. Seu corpo atingiu a mesa de vidro com um estrondo nauseante, cacos se estilhaçando sob ela enquanto ela se contorcia, agarrando os braços e a barriga, ofegando por ar em meio a lágrimas de dor. Os dois olharam para mim, com os rostos contorcidos de agonia, descrença e medo. Eles nunca me esperaram. Não assim. Não hoje. Este não era o retorno que eu havia imaginado. Saia, gritei. Antes de continuarmos, escreva nos comentários em qual país você está assistindo ao vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está se conectando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança sobre a vida. Divirta-se ouvindo. Meu nome é Capitã Sharon Matias, e eu deveria ter previsto isso. Mas deixe-me voltar atrás. Deixe-me contar como uma garota de uma pequena cidade de Ohio se tornou uma mulher capaz de sobreviver a explosões de IEDs e ataques de insurgentes, apenas para ser destruída pelas 2 pessoas em quem ela mais confiava. Cresci em Millfield, uma cidade com 3.847 habitantes, onde todos se conheciam e os segredos duravam tanto quanto o pão fresco. Meu pai administrava a loja de ferragens. Minha mãe dava aulas na 3ª série.
Pessoas normais vivendo vidas normais. Mas eu nunca fui normal. Enquanto outras meninas brincavam de casinha, eu subia em árvores e pegava sapos. Enquanto eles sonhavam com casamentos, eu sonhava com aventuras. O exército foi minha fuga. Aos 18 anos, alistei-me contra a vontade dos meus pais. O exército não é lugar para uma dama, disse meu pai. Mas eu não estava tentando ser uma dama. Eu estava tentando ser algo mais. O campo de treinamento era um inferno. Ótimo! Eu precisava do inferno. Eu precisava de algo para queimar a pequenez da minha antiga vida e forjar algo mais forte. Meu sargento instrutor, Sargento Reynolds, viu algo em mim que os outros não perceberam. Matias, ele latia. Você tem gelo nas veias e fogo na barriga. É isso que faz os soldados. Ele estava certo. Eu me destaquei. Pontaria, estratégia, liderança. Tudo surgiu naturalmente. Aos 22 anos, eu já havia ganhado minha comissão. Aos 25 anos, eu liderava tropas no Afeganistão. Aos 28 anos, eu já havia sobrevivido a 3 missões e ganhado mais condecorações do que cabia no meu uniforme de gala. Mas o sucesso veio com sacrifício. Perdi aniversários e feriados sozinho. Relacionamentos que ruíram sob o peso da distância e do dever. Até Desmond. Conheci Desmond Grady durante uma licença em San Diego. Ele era engenheiro civil e construía pontes enquanto eu aprendia a explodi-las. Silencioso onde eu era intenso, gentil onde eu era endurecido. Ele olhou para mim como se eu fosse algo precioso e não algo perigoso. Você fica linda quando sorri, ele disse no nosso terceiro encontro. Eu não sorrio muito. Aí vou ter que me esforçar mais. Ele trabalhou mais duro. Durante 2 anos, ele me perseguiu com a paciência de alguém que constrói uma fundação que vai durar. Quando parti para minha segunda missão, ele esperou. Quando voltei, diferente, mais fria, mais distante, ele me amava mesmo assim. Case comigo, ele disse na noite anterior à minha terceira missão. Estou quebrado, Desmond. O exército quebrou algo em mim. Então deixe-me ajudar você a consertar isso. Nós nos casamos naquele fim de semana, em uma pequena cerimônia no quintal dos meus pais. Minha prima Lily foi minha dama de honra, radiante em azul claro. Ela veio de Columbus, onde trabalhava como corretora imobiliária. Sempre o encantador, sempre o centro das atenções. Mas naquele dia, ela parecia genuinamente feliz por mim. Você merece isso, ela sussurrou durante a cerimônia, apertando minha mão. Você merece alguém que veja o quão incrível você é. Se eu soubesse que ela já estava planejando levá-lo. O casamento foi bom, mais que bom. Desmond entendia meus pesadelos, minha hipervigilância, minha necessidade de controle. Ele aprendeu a me acordar gentilmente quando os flashbacks surgiam. Ele instalou os sistemas de segurança de que eu precisava e nunca questionou porque eu verificava as fechaduras 3 vezes antes de dormir. Quando minhas ordens finais de implantação chegaram, quase as recusei. A capitã Sharon Matias nunca desistiu de uma missão, mas Sharon, a esposa, queria ficar em casa. Vá, disse Desmond. É quem você é, estarei aqui quando você voltar. 18 meses. 18 meses no deserto, liderando comboios em território hostil, observando bombas na estrada, trazendo meus soldados vivos para casa. Eu pensava em Desmond todos os dias. O rosto dele na nossa foto de casamento estava no bolso do meu peito, bem ao lado do meu coração. Liguei quando pude. Os chats de vídeo eram preciosos. Às vezes a conexão era ruim, às vezes ele parecia distraído, mas eu dizia a mim mesma que era normal. O estresse da implantação afetou a todos. Lily o visitava ocasionalmente. Só para saber como ele está, ela disse quando liguei e a encontrei lá, certificando-se de que ele estava comendo comida de verdade. Ela sempre foi a zeladora da nossa família, aquela que organizava os feriados e lembrava dos aniversários. Fiquei grato por alguém estar cuidando dele. Grato. Deus, que idiota eu fui. A lesão aconteceu no meu último mês. Estilhaços de um IED destinado ao nosso comboio. Nada que coloque minha vida em risco, mas o suficiente para me garantir alta médica e retorno antecipado para casa. Não contei ao Desmond que queria surpreendê-lo.
Algumas surpresas acontecem em ambos os sentidos. Sair. Minha voz ecoou pelo quarto como um tiro. Eles se separaram instantaneamente. O grito de Lily cortou o ar enquanto Desmond cambaleava para trás, com os lençóis enrolados em suas pernas. Sharon. Seu rosto ficou branco como o osso do deserto. Você não deveria estar em casa por mais 3 semanas. Entrei na sala. Todos os nervos em alerta máximo. Modo de combate. Mana, adapte-se. Sobreviva. Desculpe interromper sua comemoração. Lily agarrou o lençol contra o peito. Cabelo castanho avermelhado selvagem ao redor dos ombros. Os mesmos ombros em que chorei quando Tommy Brennan partiu meu coração no ensino médio. Os mesmos braços que me abraçaram para me despedir no aeroporto. Sharon, deixe-me explicar, por favor. Explique que a palavra tinha gosto de metal, de sangue. Explique o que, Lily? Como você estava ajudando Desmond com a solidão dele. Como tudo isso é um grande mal-entendido. Desmond encontrou sua voz. Não é o que você pensa. Não é o que eu penso. Eu ri, um som que não reconheci. Desmond, já fui alvejado por insurgentes com mentiras melhores que essa. Sair. As palavras vieram de algum lugar profundo e frio dentro de mim. Vocês dois. Sharon, deixe-me explicar agora. A voz de comando que usei com 100 subordinados ecoou nas paredes do nosso quarto. Eles se moveram então, lutando para pegar as roupas espalhadas pelo chão como evidência de sua traição. Mas eu fui mais rápido. O treinamento militar me ensinou a pensar 3 movimentos à frente. Peguei as roupas deles, as calças jeans dele, o vestido dela, as roupas íntimas deles e os segurei firme contra meu peito. Sharon, o que você está fazendo? Desmond estendeu a mão para as calças em meus braços. Dei um passo para trás. Quer suas roupas? Vá buscá-las. Antes que qualquer um deles pudesse reagir, eu me virei e desci as escadas, enquanto seus protestos me seguiam como fumaça. A porta dos fundos se abria para o nosso pequeno pátio, onde ficava a fogueira, que era usada desde minha última saída. O fluido de isqueiro ainda estava na caixa de armazenamento externa. As chamas se espalharam rapidamente. Sharon, pare. Desmond apareceu na porta, segurando uma almofada na cintura. Sarah se encolheu atrás dele, enrolada em nosso lençol. O mesmo lençol que imaginei usar para dormir esta noite. Observei suas roupas se enrolarem e escurecerem no fogo. Você tem 5 minutos para sair da minha casa. Esta é minha casa também. Desmond deu um passo à frente, mas pensou melhor quando viu meu rosto. Nossos nomes não estão na escritura. Desmond, só o meu. Auxílio moradia militar. Lembra? Você tem 4 minutos agora. Sarah começou a chorar. Lágrimas de verdade ou de crocodilo? Não me importava mais. Sharon, apenas escute. Desmond disse. Não. A palavra saiu plana. Final. Escutem vocês dois. Você tem exatamente 60 segundos para sair da minha casa. Sharon, seja razoável. Lily começou. 55 segundos. Eles olharam um para o outro. Alguma comunicação silenciosa ocorrendo entre eles. Há quanto tempo eles faziam isso? Quantos olhares compartilhados eu perdi? Quantas mentiras eles me contaram? Esta é minha casa também, disse Desmond, tentando ganhar autoridade. Você não pode ter apenas 50 segundos. Tirei meu telefone do bolso. 49:48 Lily correu para pegar a toalha. Ela já havia planejado isso naquela época? Sharon, por favor. Desmond tentou novamente. Precisamos falar sobre isso como adultos. Adultos. Cheguei mais perto e ele se encolheu. Bom. Adultos não dormem com familiares de seus cônjuges. 40 segundos. 30 segundos. Para onde devemos ir sem nossas roupas? Lily soluçou. Não é mais problema meu. 20 segundos. Eles estavam se movendo agora. O pânico os impulsiona.
Desmond pegou sua carteira no criado mudo. Nosso criado mudo onde guardei uma foto nossa da nossa lua de mel. Ele olhou para aquela foto enquanto a trazia para cá? 15 segundos. Sharon, você está me assustando. Lily sussurrou. Bom. 10:08. Eles passaram correndo por mim em direção à porta. A mão de Desmond nas costas de Lily num gesto que eu já tinha visto 1000 vezes. Há quanto tempo? Há quanto tempo isso vem acontecendo? 7. 6. 5. Eles chegaram à porta da frente. Desmond mexendo na fechadura. 4. 3. 2. A porta bateu atrás deles. Mas eu fiquei sozinho em minha casa violada e envenenada, e senti algo dentro de mim se partir ao meio. Não rachar, quebrar. O som era audível no silêncio. Então veio a raiva. Voltei para o quarto como uma mulher debaixo d'água. Tudo parecia lento, abafado, irreal. Os lençóis estavam emaranhados, manchados pela traição. O ar cheirava a sexo e ao perfume de Lily. O mesmo perfume de baunilha que ela usava desde o ensino médio. Minhas mãos se moviam sem pensar conscientemente, desfazendo as coisas da cama e juntando seus pertences esquecidos. O relógio de Desmond, um presente de casamento meu. Brincos da Lily, herança de família da nossa avó. Evidências de seu planejamento de longo prazo. Empilhei os pertences deles no centro e os encharquei com fluido de isqueiro da garagem. O fósforo foi aceso e pego imediatamente. Chamas alaranjadas subiam, consumindo algodão, seda e mentiras. O mostrador do relógio rachou com o calor. O vestido de Lily enrolou e ficou preto. A fumaça cheirava a justiça. Sharon, o que você está fazendo? A voz de Desmond veio do jardim da frente. Eu podia ouvir os vizinhos se reunindo, atraídos pela fumaça e pelo drama. A senhora Peterson é da casa ao lado e os Johnson do outro lado da rua. Ótimo. Deixe-os ver. Andei até a frente da casa, onde Desmond e Lily estavam no meu gramado, vestindo apenas lençóis, como refugiados de seu próprio escândalo. A vizinhança estava acordando para o show. Roupas pi. Lily gritou ao ver a fumaça. Os brincos da minha avó. Os brincos da sua avó são herança de família. Eu disse calmamente. Eles pertencem à família. Vocês não são mais da família. Sharon, por favor. Desmond deu um passo à frente. Nós podemos resolver isso. Resolva isso. Eu ri novamente. Esse mesmo som áspero como se você tivesse descoberto como dormir com meu primo na minha cama. Como se você tivesse descoberto como mentir na minha cara durante meses. Não foram meses. Lily se assustou e então se conteve. Não foram meses. Eu repeti. Então foram semanas, dias. Quando isso começou, Lily? Quando eu estava desviando de balas em Kandahar. Quando eu estava perdendo o Natal para servir meu país. Ela abriu a boca e fechou. Pela primeira vez na vida, Lily Grade, não. Lily Augustus, ela nunca seria uma Grade. Não tinha nada a dizer. Quer saber o mais engraçado? Perguntei, e minha voz ecoou pela multidão reunida. Eu estava voltando para casa para te surpreender, Desmond. 3 semanas antes porque me machuquei. Lesão no coração roxo. Eu ia te dizer que já tinha terminado. Não há mais implantações. Eu queria começar uma família. A cor desapareceu do seu rosto. Sharon, eu ia te dar tudo o que você queria. Uma esposa que ficou em casa. Crianças, o sonho da cerca branca. Fiz um gesto em direção à casa, ao quintal, à vida que eu havia construído para nós. Em vez disso, encontro você construindo esse sonho com outra pessoa. A senhora Peterson deu um passo à frente, seu telefone obviamente gravando. Querida, você está bem? Devo ligar para alguém? Estou bem, senhora Peterson. Apenas tirando o lixo. Desmond enrolou o lençol com mais força na cintura. Isso é loucura. Você está tendo um colapso. Eu sou. Peguei meu telefone e comecei a verificar nossa conta bancária conjunta.
Vamos ver. Cobranças não autorizadas em restaurantes românticos, recibos de hotéis, joias que nunca recebi. Olhei para Lily. Aquela pulseira de tênis que você estava usando, aquela que você disse que era um bônus de trabalho. Sua mão voou para o pulso, cobrindo os diamantes. Meu dinheiro, meu marido, minha casa. Guardei o telefone no bolso. Minha vingança. Você não pode fazer isso, disse Desmond. Metade de tudo é meu. Nós somos casados. Somos casados. Passado. Meu advogado entrará em contato. Seu advogado. Você realmente achou que eu voltaria para casa sem um plano? Estou desconfiado há meses, Desmond. Você está sendo paranoico. Você chamou isso de paranoico. Acontece que paranoia é apenas reconhecimento de padrões. A verdade era mais simples e devastadora. Contratei um investigador particular há 6 semanas, quando as histórias de Desmond deixaram de fazer sentido. As fotos estavam no meu e-mail agora. Dezenas deles documentaram o caso com detalhes vívidos. Mas ver seus rostos desmoronarem foi muito mais satisfatório do que simplesmente apresentar evidências. Sharon, por favor. Lily tentou mais uma vez. Ele estava solitário. Você ficou ausente por muito tempo. Eu estava lá servindo meu país. Eu fui embora para que pessoas como vocês pudessem dormir em segurança em suas camas. Cheguei mais perto dela, tão perto que ela estremeceu. Em vez disso, você decidiu dormir no meu. O fogo crepitava atrás de mim, consumindo os últimos pertences deles. A vizinhança assistiu em silêncio atordoado enquanto 2 adultos quase nus estavam em meu gramado, enrolados em lençóis e vergonha. Você tem 5 minutos para sair da minha propriedade, eu disse finalmente. Depois disso, vou chamar a polícia por invasão de propriedade. Precisamos de roupas. Lily começou. Deveria ter pensado nisso antes de decidir redecorar meu quarto. Desmond tentou uma última vez. Sharon, eu ainda te amo. Não, eu disse simplesmente. Você ama a ideia de mim, a esposa heroína que você poderia exibir em festas, a soldada que fazia você se sentir especial por associação. Mas você nunca me amou o suficiente para esperar. Você nunca me amou o suficiente para ser fiel. Você nunca me amou o suficiente para dizer a verdade. Virei as costas para eles e caminhei em direção à minha casa. 5 minutos, gritei por cima do ombro. Então começo a filmar. Eu não faria isso, claro, mas eles não sabiam disso. Eles saíram no carro da Sra. Peterson enrolados em toalhas. Lily estava chorando alto, soluços dramáticos que ecoavam pela vizinhança. Desmond manteve a cabeça baixa, recusando-se a olhar nos olhos de qualquer pessoa. Eu os observei da janela do meu quarto enquanto eles iam embora, provavelmente indo para o apartamento de Lily no centro da cidade. Deixe que eles descubram o próximo passo. Eu tinha meu próprio planejamento a fazer. A primeira ligação foi para meu advogado, Jake Winston. Servimos juntos no Afeganistão antes de ele sair e ir para a faculdade de Direito. Ele entendia a traição, entendia a necessidade de precisão e vingança. Sharon, Jesus, que horas são? Jake, preciso que você registre os papéis do divórcio hoje. Pausa. O que aconteceu? Peguei Desmond com meu primo na minha cama. Preciso de tudo. Casa, contas, bens. Ele não ganha nada. Sharon, vá mais devagar. Você não pode simplesmente dizer assim, eu posso. Eu tenho provas. Fotos, registros financeiros. O adultério ainda é comum em Ohio, e não estou me sentindo generoso. Jake, preciso ver tudo. Você pode vir na segunda-feira? Estarei lá às 8. A segunda ligação foi para meu comandante, o Coronel Franklin. Eu estava tecnicamente de licença médica, mas protocolo era protocolo. Coronel, aqui é o Capitão Matias. Preciso relatar uma mudança na minha situação pessoal que pode afetar minha autorização de segurança. Vá em frente, Sharon. Dei a ele informações básicas suficientes para cobrir minhas necessidades, sem entrar em detalhes que acabariam no meu arquivo permanente. Ele ouviu sem interrupção. Sinto muito por isso, capitão.
Você precisa de licença prolongada? Não, senhor. Preciso me manter ocupado. Entendido. Cuide-se, Sharon. Isso é uma ordem. A terceira ligação foi a mais difícil. Meus pais merecem ouvir isso de mim antes que a fofoca chegue a Milfield. Sharon, querida, o que houve? A voz da mãe ficou imediatamente alerta. A intuição materna abrangendo a distância. Mãe, preciso te contar uma coisa sobre Desmond e Lily. Silêncio então. Ah, querida. Ah, minha doce menina. Ele sabia. De alguma forma ela sabia. Há quanto tempo você suspeita desde o Natal? O jeito como eles olhavam um para o outro. A maneira como ela falava dele. A voz da mãe falhou. Eu esperava estar errado. Rezei para estar errado. Por que você não me contou? Você teria acreditado em mim sem provas? Você me agradeceria por destruir seu casamento com suspeitas? Ele estava certo. Eu teria defendido os dois. A teria acusado de ciúme ou preconceito. A verdade teria parecido um ataque. Sinto muito, querida. Mamãe continuou. Sinto muito que isso tenha acontecido com você. Pela primeira vez desde que abri a porta daquele quarto, chorei. Não as lágrimas de raiva da traição, mas os soluços profundos e dolorosos de uma mulher que perdeu sua família 2 vezes em um dia. À noite, a história estava em todo lugar. Cidades pequenas não guardam segredos, e isso era bom demais para enterrar. Meu telefone quebra constantemente. Mensagens de amigos do ensino médio, antigos colegas de classe, parentes distantes que de repente se lembraram da minha existência. A maioria me apoiou. Alguns estavam apenas famintos por detalhes. Alguns me culparam por ficar ausente por priorizar minha carreira em vez do meu casamento. Essas doeram mais porque parte de mim concordou. Eu estava sentado na minha varanda ao pôr do sol quando o caminhão do sargento Reynolds parou na minha garagem. Meu antigo sargento instrutor havia se aposentado em uma fazenda fora da cidade, mas ainda parecia que ele poderia destruir recrutas. Ouvi dizer que você teve alguns problemas hoje, ele disse, subindo os degraus da varanda. As notícias correm rápido. Em cidade pequena, notícias ruins correm mais rápido. Ele se acomodou na cadeira ao meu lado. Você quer conversar sobre isso? Contei tudo a ele. Ele ouviu sem julgar, ocasionalmente concordando ou emitindo pequenos sons de compreensão. Quando terminei, ficamos sentados em um silêncio confortável, observando o sol desaparecer atrás das árvores. Você sabe qual é o seu problema, Matias? Meu marido é um bastardo traidor. Seu marido é civil. Civis não entendem sacrifício. Eles não entendem o dever. Eles acham que o amor é um sentimento e não uma escolha. Isso deveria fazer com que eu me sinta melhor? Não. Supostamente, isso deixaria você mais inteligente. Da próxima vez, encontre alguém que entenda o que significa servir a algo maior que si mesmo. Não haverá uma próxima vez. Haverá. Você não é o tipo de mulher que desiste do amor porque o primeiro partiu seu coração. Você é do tipo que aprende com as coisas e melhora. Ele ficou até a noite inteira falando sobre tudo, menos o óbvio. Quando ele foi embora, eu me senti mais estável. Não melhor, mas mais estável. A casa parecia diferente, vazia, maior, mais silenciosa. Andei por cômodos que tinham sido nossos e tentei imaginá-los como sendo somente meus. A cozinha onde Desmond preparou o café da manhã de domingo. A sala de estar onde assistíamos aos filmes. O quarto para onde eu não podia voltar. Ainda não. Em vez disso, acampei no sofá da sala. Minha pistola de serviço ao meu alcance. Meu telefone carregando ao meu lado. Velhos hábitos do exterior. Durma leve. Fique armado. Não confie completamente em ninguém. Seria uma longa noite, a primeira de muitas. A manhã de segunda-feira trouxe chuva e revelações. O escritório de Jake cheirava a café e couro velho. Familiar e reconfortante depois do caos do fim de semana. Diga-me que você tem mais do que apenas fotografias, disse ele, espalhando o relatório do investigador particular sobre sua mesa.
As imagens eram brutais em sua clareza. Desmond e Lily jantando, de mãos dadas sobre uma mesa de canto, se beijando na garagem do prédio dela, entrando em hotéis com malas para passar a noite. Os registros de data e hora remontam a 8 meses. Registros financeiros, eu disse, entregando-lhe uma pasta grossa. Atividade de conta conjunta, extratos de cartão de crédito, despesas inexplicáveis. Ele vem usando nosso dinheiro para reclamar e jantar com ela há meses. Jake assobiou baixo. Despesas com restaurantes, quartos de hotel, compras de joias. Isso é substancial, Sharon. Mas eu tenho que perguntar, você tem certeza de que quer usar energia nuclear? O divórcio já é difícil o suficiente sem que seja algo pessoal. Ele tornou isso pessoal quando a trouxe para minha cama. Boa observação. Jake recostou-se na cadeira. Aqui está o que estamos vendo. O adultério nos dá motivos para o divórcio sem o período de espera habitual. A infidelidade financeira, o uso de bens conjugais para sustentar o caso, é recuperável. A casa está somente em seu nome, então ela é sua de qualquer maneira. E o negócio dele, a empresa de engenharia, é mais complicado. Ele começou durante o casamento com seu apoio financeiro, mas ele é o único operador. Podemos reivindicá-lo, mas será uma luta. Estudei as fotos novamente, concentrando-me nos detalhes que eu havia perdido antes. Lily usando joias que não reconheci. Desmond com roupas que eu não tinha visto. Eles viveram uma vida inteira juntos, financiados pelo meu pagamento militar e pelo dinheiro do bônus de combate. Há mais uma coisa, eu disse. O investigador particular mencionou que Desmond tem se encontrado com corretores imobiliários. A expressão de Jake escureceu. Mostre-me. As evidências eram contundentes. Listagens de imóveis para casas no bairro de Lily. Pedidos de hipoteca com assinaturas falsas. Os papéis preliminares do divórcio foram protocolados há 3 semanas. Artigos que citavam meu abandono e instabilidade mental como justificativas. Filho da puta, Jake murmurou. Ele estava planejando se divorciar de você e reivindicar a casa, provavelmente esperando que sua mobilização se arrastasse o suficiente para configurar abandono. A traição foi mais profunda. Não foi apenas um caso. Foi um roubo calculado de toda a minha vida. Eles estavam planejando levar tudo. Minha casa, meu dinheiro, minha reputação. Podemos impedir isso? Já feito. Congelei todas as contas conjuntas e entrei com uma moção de emergência para impedir a transferência de ativos. Ele não poderá mover um centavo sem a aprovação do tribunal. Meu telefone vibrou. Desmond ligando pela dúzia de vezes desde sábado. Deixei ir para o correio de voz. Ele está ligando constantemente. Eu contei para Jake e Lily. Desculpas, explicações, promessas de consertar tudo. Não se envolva. Qualquer coisa que você disser pode ser usada contra você no tribunal. Deixe-me cuidar de toda a comunicação de agora em diante. O resto da reunião foi sobre papelada técnica, cronogramas e estratégia jurídica. Mas quando eu estava saindo, Jake segurou meu braço. Sharon, preciso perguntar, você está bem? Tudo bem mesmo? Porque se você está pensando em fazer algo estúpido, estou bem. Você é um soldado treinado que acabou de descobrir uma grande traição. Essa combinação me preocupa. Olhei para meu velho amigo e vi preocupação genuína em seus olhos. Jake, passei 18 meses em uma zona de guerra mantendo meus soldados vivos. Não vou jogar minha vida fora por causa de um marido infiel e uma prima traidora. Ótimo, porque a melhor vingança é viver bem. Lembre-se disso. O pacote chegou na quarta-feira de manhã, entregue por um entregador com cara de nervoso que não fez contato visual. Dentro havia um pendrive e um bilhete escrito à mão. Sharon, você merece saber toda a verdade. Verifique a câmera do quarto. A senha rosa do deserto. Desculpe. Anônimo. Meu sangue gelou. Câmera de quarto. Que quarto? Passei uma hora revirando meu quarto procurando por equipamentos de vigilância escondidos. Encontrei-o atrás do espelho do lado da comoda de Desmond. Um pequeno dispositivo pouco maior que um botão. Qualidade profissional e cara.
O pendrive continha meses de filmagens. Minhas mãos tremiam enquanto eu navegava pelos arquivos, cada um com registro de data e hora e organizado. A primeira gravação foi em fevereiro, apenas 3 meses depois do meu início de serviço. Obriguei-me a observar Desmond levando Lily para o nosso quarto. Os dois rindo como adolescentes. Ela o empurrando para nossa cama, montando nele e desabotoando sua camisa com facilidade. Eu queria isso há tanto tempo, ela sussurrou para a câmera através do tempo e do espaço. Sharon nunca saberá, respondeu Desmond. Ela está ocupada demais bancando a soldado para prestar atenção no que está acontecendo em casa. Brincando de soldado. Como se 18 meses no inferno fosse um hobby, um jogo que eu tivesse escolhido em vez dele. As gravações pioraram. Não apenas a traição física, mas a crueldade emocional. Eles zombavam dos meus pesadelos, da minha hipervigilância, da minha dedicação ao dever. Lily fez imitações da minha voz séria e do meu porte militar. Desmond ria de piadas sobre TEP e mulheres em combate. Mas o pior aconteceu em abril, logo depois de eu ter ligado para dizer a Desmond que o amava, que sentia sua falta e que mal podia esperar para voltar para casa. Ela é patética, disse Lily, esparramada nua no meu lado da cama, ligando todas as noites como uma adolescente apaixonada. Mas é conveniente, respondeu Desmond. Ela é tão focada no dever e no sacrifício que nunca faz as perguntas certas. O que acontece quando ela voltar? Ela não vai. Não permanentemente. Sempre há outra implantação, outra missão. Sharon escolheu o exército em vez de mim anos atrás. Ela nunca admitiu isso. E se ela realmente voltar para sempre? Desmond ficou em silêncio por um longo momento. Então acidentes acontecem em zonas de guerra. A implicação foi como um soco no rosto. Eles não queriam apenas que eu fosse embora, eles queriam que eu morresse. Meu primo e meu marido esperavam que eu voltasse para casa em um caixão coberto com uma bandeira para que eles pudessem herdar meu seguro de vida e viver felizes para sempre. Fui cambaleando até o banheiro, vomitando no vaso sanitário. 18 meses sentindo falta deles, me preocupando com eles, amando-os, e eles estavam rezando pela minha morte. A nota anônima fazia sentido agora. Alguém com acesso ao equipamento de vigilância queria que eu soubesse a verdade. Mas quem e por que agora? Meu telefone tocou. Número desconhecido. Capitão Matias. Este é o detetive Ray Caston, do Departamento de Polícia de Columbus. Acho que precisamos conversar. O detetive Caston era mais jovem do que eu esperava, com cabelos grisalhos precocemente e olhos cansados. Nós nos conhecemos em um restaurante fora da cidade, longe de vizinhos curiosos e fofocas da cidade pequena. Você está se perguntando quem lhe enviou esse pendrive, ele disse sem preâmbulos. Entre outras coisas, fui eu, ou melhor, foi minha investigação que revelou as gravações. Estudei seu rosto em busca de mentira. Que investigação? Sua prima Lily está sob vigilância há 3 meses como parte de um caso de fraude imobiliária. Ela vem usando sua posição para facilitar fraudes hipotecárias, roubo de identidade e esquemas de especulação imobiliária. Ele deslizou uma pasta sobre a mesa. Seu marido era o mais novo alvo dela. Os documentos contidos nele retratam uma atividade criminosa sistemática que durou 2 anos. Lily tinha como alvo homens casados com bens substanciais, seduzindo-os, gravando seus casos e, em seguida, chantageando-os para obter ganhos financeiros. Desmond deveria ser a vítima número 7, continuou Caston. Mas algo deu errado. Em vez de pagar chantagem, ele se tornou sócio dela. Parceiro em quê? Tudo. A fraude, os esquemas, o roubo de identidade. Eles roubaram mais de $200 mil de várias vítimas. Suas contas conjuntas eram a principal fonte de financiamento deles. O restaurante parecia estar girando. Há quanto tempo você sabe? Estamos construindo o caso há meses. Quando você chegou em casa mais cedo e destruiu a operação deles com seu confronto dramático, isso realmente nos ajudou. Eles estão se esforçando agora, cometendo erros. Por que me contar isso? Por que não prendê-los? Cash hesitou. Porque tem mais. As gravações no quarto não serviam apenas para chantagem. Eles eram seguros.
Se alguma coisa acontecesse com você no exterior, Desmond tinha evidências documentadas de que Lily estaria lá para confortá-lo. Um viúvo enlutado encontrando o amor novamente. Eles realmente esperavam que eu morresse? Sim. E quando isso não aconteceu rápido o suficiente, eles começaram a planejar alternativas. Ele me mostrou mais evidências, pesquisou informações sobre taxas de suicídio militar, sintomas de TEP e falhas no tratamento. Eles estavam construindo um caso para minha instabilidade mental, planejando me internar ou coisa pior. Os papéis do divórcio de Ford foram apenas o começo, explicou Caston. Eles iriam alegar que você era perigoso, instável, uma ameaça para si mesmo e para os outros. Desmond já havia entrado em contato com um psiquiatra para interrompê-lo involuntariamente. Senti algo frio se instalar em meu peito. Desta vez não é raiva, mas cálculo. O que você precisa de mim? Cooperação. Você é a principal testemunha dos crimes financeiros deles. Seu depoimento sobre as contas conjuntas, as assinaturas falsas, o roubo. É isso que os afastará. Por quanto tempo? Conspiração, fraude, roubo de identidade, falsificação, tentativa de chantagem. Estamos falando de um mínimo de 15 a 20 anos. Justiça. Justiça de verdade, não apenas a satisfação mesquinha de queimar suas roupas. O que você precisa que eu faça? Passamos 2 horas analisando evidências, meu depoimento e o processo legal que se seguiria. Quando terminamos, o sol estava se pondo e eu me sentia uma pessoa diferente. Não a esposa destruída que descobriu um caso, mas o soldado que encontrou sua missão. A operação policial levou 3 semanas para ser montada. A equipe de Caston precisava de tempo para se coordenar com agentes federais. O escopo dos crimes de Desmond e Lily ultrapassou fronteiras estaduais, envolveu regulamentações bancárias federais e caiu sob diversas jurisdições. Desempenhei meu papel perfeitamente. A esposa enlutada, devastada pela traição, disposta a assinar qualquer papel que Desmond colocasse na minha frente. Aceitei fazer terapia de casal, mediação e tentativas de reconciliação cuidadosamente orquestradas, tudo isso sob escuta. Sharon, querida, eu sei que te machuquei, disse Desmond durante nossa primeira sessão de aconselhamento. Mas o que tínhamos era real. O que Lily e eu temos é apenas físico. Isso não significa nada. O terapeuta que ele escolheu fazia parte do esquema deles, um profissional fraudulento especializado em declarar esposas de militares mentalmente incapazes. Cada sessão foi planejada para construir um caso contra mim. Estou preocupado com a estabilidade de Sharon, disse Desmond ao falso médico. Os pesadelos, a paranoia, a explosão de violência. O incidente de sábado com o incêndio não é um comportamento normal. O serviço militar pode ser muito traumático para as mulheres. O terapeuta concordou. O ambiente masculino, a pressão para ter um desempenho além de suas capacidades naturais, muitas vezes leva a colapsos psicológicos. Mordi a língua e fiz a minha parte, deixando-os pensar que estavam vencendo. Lily era mais cuidadosa, mas não menos manipuladora. Ela se aproximou de mim no supermercado, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sharon, sinto muito. Eu nunca quis que isso acontecesse. Eu estava tão sozinho e Desmond estava sozinho e simplesmente aconteceu. Aconteceu há apenas 8 meses. Tentamos parar tantas vezes. Tentamos parar, mas nos amamos. Eu sei que é horrível dizer isso, mas é verdade. O que você quer de mim, Lily? Perdão, compreensão. Talvez possamos descobrir como seguir em frente juntos. O fio capturou cada palavra, cada manipulação, cada mentira. Ela não estava buscando perdão. Ela estava se posicionando como vítima de uma paixão incontrolável, criando simpatia pela batalha pela custódia que ela achava que estava chegando porque era isso que eles queriam. Não apenas o dinheiro da minha casa, mas meus futuros filhos, aqueles que eu havia planejado ter com Desmond, aqueles que eles criaram juntos enquanto eu estava internada em uma clínica psiquiátrica. A extensão da traição deles era de uma crueldade de tirar o fôlego. O fim chegou numa manhã de quinta-feira. Agentes federais cercaram o apartamento de Lily enquanto ela se encontrava com outra possível vítima. Um Navy SEAL recentemente destacado, cuja esposa o contatou sobre atividades suspeitas em suas contas conjuntas.
Desmond foi preso em seu escritório, com o computador cheio de evidências e as mãos manchadas com tinta digital de esquemas que duravam anos. Observei do carro sem identificação de Caston enquanto o levavam algemado, seu terno caro amassado e seu rosto pálido de choque. Ele construiu toda a sua identidade em torno de ser mais inteligente que todos os outros, manipulando o sistema e explorando as pessoas que confiavam nele. No final, ele não foi inteligente o suficiente para perceber que estava sendo observado por alguém mais inteligente. O julgamento durou 6 semanas. Testemunhei por 3 dias, apresentando ao júri evidências, cronogramas, registros financeiros e conversas gravadas. Usei meu uniforme de gala para causar o máximo impacto. Fitas e medalhas conquistadas por meio de sacrifício, servindo como contraste visual aos macacões laranja dos réus. O advogado de Desmond tentou me retratar como um narrador não confiável, prejudicado pelo combate e motivado por vingança. O capitão Matias admite que sofre de TET, ele argumentou. Sua percepção dos eventos pode ser influenciada por doenças mentais e vinganças pessoais. Jake destruiu essa narrativa com registros médicos, avaliações psicológicas e depoimentos dos meus comandantes. O capitão Matias foi avaliado diversas vezes quanto à aptidão para o serviço, disse-lhe ao júri. Ela tem sido consistentemente considerada mentalmente sã, profissionalmente competente e emocionalmente estável. A defesa de Liz foi mais criativa. Ela alegou ser vítima de Desmond, manipulada e coagida a atividades criminosas por um mestre manipulador que se aproveitava de sua vulnerabilidade emocional. A resposta da promotoria foi devastadora. Os registros financeiros que mostram os crimes de Lily são anteriores ao seu relacionamento com Desmond em 2 anos. Ela vinha administrando esquemas de confiança desde a faculdade, visando homens solitários com bens e explorando a confiança deles para obter lucro. As gravações no quarto foram a graça suprema. O júri os ouviu brincando sobre minha morte, planejando minha internação, zombando do meu serviço e sacrifício. Qualquer simpatia que a defesa conseguiu gerar evaporou naqueles clipes de áudio. O capataz leu o veredito em uma manhã cinzenta de fevereiro. Culpado de todas as acusações. Conspiração, fraude, roubo de identidade, falsificação, extorsão. Desmond pegou 22 anos de prisão federal. Lily pegou 18 anos com possibilidade de liberdade condicional após os 12 se cooperasse com as investigações em andamento sobre suas outras vítimas. Não senti nada enquanto eles os levavam para longe. Nem satisfação, nem vingança, nem mesmo alívio, apenas vazio onde minha raiva queimava há meses. A justiça não foi a cura que eu esperava. A primavera chegou mais cedo naquele ano. Em março, a casa parecia minha novamente. Substituí todos os móveis que eles contaminaram, repintei todos os cômodos, instalei novas fechaduras e sistemas de segurança. O quarto passou pela maior transformação. Carpete novo, tinta nova, tudo novo. Não sobrou nenhum vestígio de sua presença. O divórcio foi finalizado na mesma semana da sentença criminal. Desmond assinou os papéis de sua cela federal, com seu advogado cuidando de toda a comunicação. Fiquei com a casa, os bens, tudo que construímos juntos. Ele conseguiu manter seu macacão laranja na cela do seu companheiro de cela. O dinheiro do seguro do meu ferimento de combate me ajudou a recomeçar. Comprei móveis novos, reformei a cozinha e instalei uma oficina no porão. Pela primeira vez desde que voltei para casa, senti que podia respirar. Meus pais me visitaram em abril. Minha mãe reclamando da minha perda de peso, e meu pai fingindo que não estava orgulhoso de como eu havia lidado com tudo. Você sempre foi mais forte que pregos, ele disse, me ajudando a construir canteiros elevados no quintal. Mesmo quando era pequena, você nunca desistia de uma luta. Isso não foi uma briga, pai. Isso era sobrevivência. A mesma coisa. Às vezes os pesadelos mudavam. Em vez de flashbacks de combate, sonhei com traição. As mãos de Desmond no corpo de Lily, suas risadas ecoando pelos cômodos vazios. A fria constatação de que o pensamento apaixonado era real tinha sido uma arte performática. O Dr. Julius me ajudou a superar o trauma. A traição por parte de parceiros íntimos pode ser mais prejudicial psicologicamente do que o trauma de combate, ela explicou durante uma de nossas sessões. Na guerra, você espera que o inimigo tente lhe machucar. Você não espera isso das pessoas em quem mais confia. Como posso aprender a confiar novamente com cuidado em pessoas que merecem isso?
E lembrando que nem todo mundo é capaz do nível de decepção que você vivenciou. Mais fácil falar do que fazer. Eu me vi analisando cada interação, procurando por sinais de manipulação, calculando os ângulos que as pessoas poderiam estar usando. A hipervigilância que me manteve vivo no exterior agora fazia com que os relacionamentos civis parecessem campos minados. Mas lentamente, as conexões foram se formando. A senhora Peterson trouxe caçarolas e fofocas, tratando-me como a filha da vizinhança que ela nunca teve. O sargento Reynolds me convidou para ajudar a treinar jovens soldados na base de reserva local, dando-me um propósito que vai além da minha própria recuperação. Jake se tornou mais que meu advogado. Ele se tornou um amigo que entendeu o desafio particular de fazer a transição da vida militar para a civil enquanto lidava com uma crise pessoal. Você não está quebrada, ele me lembrou quando o isolamento parecia opressor. Você está recalibrando. A parte mais difícil foi lidar com a família extensa. Alguns me culparam por ficar ausente por priorizar a carreira em vez do casamento. Outros me tratavam como uma vítima, falando em sussurros e evitando qualquer menção a Desmond ou Lily. Minha avó me surpreendeu por ser a mais direta. Aos 93 anos, ela havia sobrevivido a 2 maridos em 3 guerras e não tinha paciência para eufemismos. Aquele menino sempre foi fraco, ela disse durante o jantar de domingo na casa dos meus pais. E Lily sempre foi egoísta. É melhor você ficar sem os dois. Ainda dói, vovó? Claro que dói. O amor deve doer quando é real. O fato de você estar de luto significa que você amou honestamente. Eles é que deveriam ter vergonha. No verão, eu já havia me estabelecido em uma nova rotina. Corridas matinais pelo bairro, trabalho na base de reserva treinando recrutas, noites no meu jardim ou oficina. Vinho simples e tranquilo. A atenção da mídia havia diminuído. Mas, ocasionalmente, recebia ligações de repórteres querendo entrevistar a desprezada esposa de um militar que havia se vingado. Recusei todas. Minha história não era entretenimento. Foi recuperação. E a recuperação exigia privacidade. A carta chegou numa terça-feira no final de agosto. Quase exatamente 1 ano depois de eu voltar para casa e encontrá-los juntos. Papel timbrado da prisão federal, a letra familiar de Desmond, meu nome e endereço escritos na caligrafia cuidadosa que eu antes achava cativante. Quase joguei fora sem abrir. Jake havia desaconselhado qualquer contato. Desmond não tinha nada a me oferecer além de mais manipulação e mentiras, mas a curiosidade venceu a cautela. Vire-se. Sei que não tenho o direito de entrar em contato com você. Sei que você provavelmente não quer ouvir de mim, mas há coisas que preciso lhe contar. Coisas que não foram abordadas no julgamento. Eu te amei. Essa parte foi real. Quando nos conhecemos, quando nos casamos, quando prometi esperar por você, tudo isso era real. Sei que não parece possível, dado tudo o que aconteceu. Mas é verdade. O caso com Lily começou como conforto. Eu estava sozinho. Ela estava disponível. E fiz uma escolha que não posso voltar atrás. Mas se tornou outra coisa, algo destrutivo e consumidor. Ela tinha esse jeito de me fazer sentir que eu merecia mais do que tinha, como se eu tivesse direito à felicidade, mesmo às suas custas. Quero que você saiba que a atividade criminosa começou antes de eu conhecer você. Lily me recrutou para seus planos lentamente e com cuidado, fazendo com que cada passo parecesse razoável e justificado. Quando percebi o quão fundo eu estava, recuar significaria expor tudo. Não estou dando desculpas. Estou tentando explicar como alguém que realmente te amava pôde te machucar tão completamente. Fiz escolhas terríveis e imperdoáveis. Eu traí sua confiança, roubei seu dinheiro, violei sua casa e desejei sua morte. Não há justificativa para nada disso. Mas preciso que você saiba que o homem que se casou com você a amava completamente. O homem que se tornou seu inimigo era alguém que eu não reconheci, alguém que eu nunca quis ser. Não espero perdão. Eu não mereço isso. Eu só queria que você soubesse que em algum lugar em meio a todas essas mentiras, havia amor verdadeiro. Não foi o suficiente para salvar nenhum de nós, mas foi real. Espero que você encontre a felicidade, Sharon. Espero que você encontre alguém digno do amor que você dá tão livre e completamente. Espero que você encontre paz, Desmond.
Li a carta 3 vezes, procurando por manipulação ou agenda oculta para o ângulo que ele estava interpretando, mas parecia diferente de sua comunicação calculada usual. Cru, honesto, desesperado. Também parecia irrelevante. Amor verdadeiro ou amor fingido? Arrependimento genuíno ou manipulação estratégica, não importava mais. O homem com quem me casei havia partido, se é que ele realmente existiu. A pessoa que escreveu esta carta era uma estranha que estava pagando o preço por escolhas que destruíram muitas vidas. Dobrei a carta cuidadosamente e a coloquei na lareira, ao lado de gravetos e jornais velhos. Risquei um fósforo e o vi queimar do mesmo jeito que queimei suas roupas um ano atrás. Desta vez, o fogo pareceu uma conclusão em vez de raiva. O detetive Caston ligou em setembro com notícias que eu esperava. Lily estava cooperando com investigadores federais, fornecendo evidências contra uma rede de cúmplices que operavam esquemas semelhantes em vários estados. Seu depoimento levou a 17 prisões adicionais e à recuperação de quase 2 milhões de dólares em bens roubados. Ela espera que a cooperação reduza sua sentença, ele explicou durante nossa ligação telefônica. Será que vai? Talvez. Mas ela já cumpriu pena suficiente para poder pedir liberdade condicional em 7 anos, em vez de 12. Ainda é um longo caminho. 7 anos. Lily teria na casa dos 40 anos quando saiu. Sua aparência desapareceu, seu charme foi manchado pelo tempo na prisão e pela desgraça pública. A vida que ela tentou roubar de mim seria impossível de reconstruir. Se isso acontecesse, Desmond não veria a liberdade até os 60 anos. 22 anos era uma pena perpétua em uma prisão federal, especialmente para um criminoso de colarinho branco que nunca aprendeu a lidar com violência real ou dificuldades genuínas. Senti algo que poderia ser pena. Então me lembrei das gravações, da crueldade casual, dos planos para minha institucionalização, e a pena desapareceu. Há algo mais, continuou Cashel. O fundo de indenização às vítimas é substancial. Entre o confisco de bens de sua atividade criminosa e ordens de restituição, você está olhando para a recuperação total de suas perdas e danos. Dinheiro que eu nunca esperava ver novamente. Não são quantias que mudariam minha vida, mas o suficiente para me dar segurança, oportunidades e escolhas que eu não tinha antes. E as outras vítimas? Eles também serão compensados. O fundo é estruturado para fornecer restituição integral a todos que foram fraudados. Justiça, prática e financeira. De alguma forma, parecia apropriado. Crimes motivados pela ganância punidos com a perda de tudo que roubaram e muito mais. Naquela tarde, dirigi até o cemitério militar nos arredores da cidade, onde gerações de soldados descansavam sob fileiras organizadas de lápides brancas. Encontrei a seção para veteranos recentes, homens e mulheres com quem servi e que não voltaram para casa. Sargento Lisa Park morta por uma bomba na estrada durante meu segundo destacamento. O tenente Michael Santos morreu por suicídio 6 meses depois de voltar para casa. A capitã Jennifer Walsh morreu em um acidente de helicóptero enquanto evacuava civis feridos. Eles deram tudo pelo dever, pela honra e pelo país. Eles fizeram o maior sacrifício enquanto eu me preocupava com um marido infiel e um primo traiçoeiro. De pé entre seus túmulos, senti o resto da minha raiva se dissolver. Desmond e Lily agora eram notas de rodapé, contos de advertência, lembretes do que acontecia quando as pessoas escolhiam o egoísmo em vez do sacrifício. Não valia a pena carregar ódio por eles. Eles não valiam nada. Voltei para o meu carro enquanto o sol se punha atrás dos portões do cemitério, sentindo-me mais leve do que me sentia há meses. O passado foi enterrado com minha raiva. O futuro se estendia à minha frente, incerto, mas meu. O casamento foi pequeno. A família e os amigos próximos se reuniram no quintal dos meus pais, o mesmo lugar onde Desmond e eu havíamos nos casado 5 anos antes, mas todo o resto era diferente. Lonel Rodrigues foi médico da Marinha durante minha 3ª missão, alguém que entendia tanto o peso do serviço quanto o desafio de voltar para casa. Nós nos reconectamos em um grupo de apoio a veteranos, 2 pessoas feridas aprendendo a confiar novamente. Nosso namoro foi cuidadoso, honesto, construído com base em experiências compartilhadas e não em fantasias projetadas. Ele sabia dos meus pesadelos, da minha hipervigilância, dos meus problemas de confiança. Eu sabia sobre sua culpa de sobrevivente, sua luta contra o álcool, sua jornada de volta à estabilidade.
Não estávamos tentando curar um ao outro. Estávamos aprendendo a curar juntos. Tem certeza disso? Jake perguntou, ajeitando a gravata enquanto se preparava para ser meu padrinho. O casamento não deu muito certo da última vez. Da última vez me casei com alguém que queria me mudar. Desta vez, vou me casar com alguém que gosta de quem eu sou. A cerimônia foi simples, honesta, real. Lonel prometeu honrar meu serviço, respeitar minha independência e apoiar minha cura contínua. Prometi confiar com cuidado, mas completamente, comunicar-me honestamente, mesmo quando fosse difícil, e lembrar que o amor era uma escolha que faríamos diariamente. A senhora Peterson chorou durante os votos. Minha avó sorriu da sua cadeira de rodas, com quase 96 anos e ainda afiada como uma lâmina. Meus pais pareciam orgulhosos e aliviados, felizes em me ver construindo algo novo em vez de lamentar algo perdido. A recepção durou até meia-noite, repleta de histórias de guerra e risadas. Pessoas que entenderam o sacrifício, celebrando duas pessoas que encontraram o caminho de volta à esperança. Enquanto Lonel e eu dançávamos nossa música de casamento, não uma balada romântica, mas Ghost Riders in the Sky, de Johnny Cash, escolhida por seu otimismo desafiador, avistei a casa do outro lado do quintal, aquela que eu havia recuperado, reconstruído e tornado verdadeiramente minha. Amanhã começaríamos nossa vida juntos naquela casa, em quartos que não continham fantasmas, nem memórias de traição, nem sombras do passado. Lonel estava se mudando com seus próprios móveis, seus próprios pertences, sua própria história. Nós misturaríamos nossas vidas com cuidado e respeito, mantendo nossa força individual enquanto construíamos um propósito compartilhado. Eu tinha 35 anos, era um veterano condecorado, um sobrevivente de combate e traição, e da longa jornada de volta à confiança. Eu fui quebrado e reconstruído, traído e justificado, destruído e renascido. Desmond e Lily estavam cumprindo suas penas em instalações federais a centenas de quilômetros de distância. Seus esquemas expostos, suas vítimas compensadas, sua liberdade medida em décadas e não em anos. Eu raramente pensava neles. Elas se tornariam contos de advertência. Contei a outros veteranos sobre a importância de escolher parceiros que compartilhassem seus valores. A dança terminou, a noite chegou ao fim, e Lonel e eu caminhamos de mãos dadas pelo quintal em direção à nossa casa, à nossa vida, ao nosso futuro cuidadosamente construído. Atrás de nós, familiares e amigos limpavam a celebração. À nossa frente se estendiam anos de possibilidades. Aprendi que vingança não tem a ver com destruição. Tratava-se de reconstruir algo melhor a partir das cinzas do que foi perdido. Tratava-se de se recusar a deixar que a traição definisse sua capacidade de confiança. Recusando-se a deixar que a crueldade diminua sua capacidade de amar. Quando chegamos à porta da frente, Lonel apertou minha mão. Sem arrependimentos. Olhei para a vida que construía a partir das ruínas e para o futuro que criaríamos juntos e sorri. Nenhuma. A porta se fechou atrás de nós, excluindo o passado e abraçando tudo que ainda estava por vir. Ao longe, eu podia ouvir o último hóspede se despedindo, suas risadas ecoando no ar da noite como uma promessa de que dias melhores não eram possíveis. Eles já estavam aqui. A justiça foi feita. Vida reconstruída. Futuro garantido. A missão finalmente foi concluída.